Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais um conteúdo, um vídeo, né? Hoje falando um pouco sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio, para quem não conhece, né? A gente lida com ele em várias situações, né? Podemos ter desde a questão mental, o equilíbrio mental de você se manter bem, calmo, sereno no dia a dia, como você se manter equilibrado no seu dia a dia, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, ah, o nosso andar ele fica um pouco mais, como é que eu posso falar? Mais cuidadoso, tá? E com isso, a gente acaba também tendo outras questões em conjunto. Então, quando você pega uma idade maior, a gente tem a percepção mais lenta, a gente começa a caminhar mais devagar, o nosso reflexo fica mais lento, né? Então, coisas normais, como de repente você vai subir uma escada, você vai subir um banco, com a idade um pouco mais avançada, se você não mantém uma atividade física, provoca o desequilíbrio e aí acaba ocasionando a queda, o que pode levar a muitas vezes até a morte. Por quê? Com a idade, a gente vê em estudos falam que a queda acaba sendo até mortal. Então a ideia de você fazer atividade física é para isso, para você manter, né, a questão das suas atividades de vida diária, de você se manter ativo e não ser dependente, mas ser independente, né? O equilíbrio na atividade física, como eu falei, ela é fundamental para o desenvolvimento e a prevenção de lesões, que foi o que eu falei. Até tanto que essa pequena frase eu tirei até de alguns livros que eu tenho. E, e um bom equilíbrio vai poder permitir realizar movimentos com mais precisão, que é como eu dei o exemplo agora. Além de reduzir o risco das quedas, que é como eu falei, acontece muito nessa idade, tá? Aí alguns pontos que ajudam, por exemplo, desempenho. O equilíbrio ele é a base para a execução de várias coisas, tá? Qualquer movimento, você precisa de equilíbrio, tá? Você tem a prevenção de lesões que eu já tinha comentado, que ele melhora a estabilidade, é, em controlar o corpo, reduz o risco de quedas, né? E também ajuda na questão, por exemplo, dos músculos e joelhos, que você vai treinando tudo, então previne as lesões que acontecem. Então, por exemplo, se você faz atividade física, né, você vai prevenir essas lesões, sendo que se você não faz, se você não fortalece, se você não se move, o risco da lesão ter vai ser maior. A coordenação motora, que a gente já tinha falado também, eu falei já em outros vídeos também sobre a coordenação, que eles ficam melhores se você mantém a, a vida ativa, vamos dizer assim, né? A recuperação muscular, né? Então, por exemplo, se você teve uma queda, a recuperação provavelmente vai ser um pouco mais rápida, comparado se você não estivesse fazendo nada, né? Aí na questão da prevenção de queda, cai naquilo também até que eu comentei agora, que quando você faz atividade física, né, você se mantém ativo, você se mantém em movimento, o idoso tem mais segurança no caminhar e o risco de queda é menor e ele se torna uma pessoa independente, não dependente. Porque eu vou até comentar uma situação, eu lembro que eu fiz uma disciplina, era de controle motor, né? E aí eu lembro que a gente estava entrando nesse assunto de coordenação motora, é, duas atividades ao mesmo tempo, tudo. E eu lembro que eu até falei, eu dei um exemplo para a professora. Eu falei assim, professora, tem uma senhora que eu conheço e ela já tem uma idade um pouco mais avançada. Eu não lembro agora se ela tinha a faixa de 70, 80, não me recordo agora. Mas já faz alguns anos já. E ela fazia as coisas dela, tudo. Aí eu acho que o filho, ou alguma coisa assim, não queria que ela fizesse. E aí, era o que ele estava dando, a professora deu exemplo. Quando você começa
não permitir que o idoso faça algumas coisas, consequentemente isso vai gerar a atrofia dos músculos, aí aquelas coisas da velhice que estava meio guardado lá, vai aflorar mais, né? E aí, consequentemente, onde vem algumas doenças até, né? E aí, se tem de repente uma pergunta, como é que eu posso desenvolver o equilíbrio? Bom, a gente tem atividade física, né? Com exercícios específicos, tá? Se você pegar vídeos, você vai ver no funcional, no tênis, no futebol, várias coisas trabalhando equilíbrio, tá? Tem até uma atividade, desculpa, tá coçando o nariz, perdão. Tem até no tênis, tem bastante exercício aqui, porque você tem que pegar e fazer um movimento, muitas vezes você vai ficar com um pé no solo e o outro no ar, né? Então, trabalhar muito equilíbrio. Então, na internet tem vários exemplos. Então, exercícios específicos são importantes, fortalecimento muscular, então trabalhar membros inferiores, na verdade o todo, tá? Mas principalmente também os membros inferiores, né? Região de quadríceps, posterior de coxa, glúteo, panturrilhas, tibial, né? E o core também que é importante, né? Porque você também precisa ter o core fortalecido. E aí, a questão da propriocepção, que é a percepção do corpo no espaço, né? Então, você consegue corrigir desequilíbrios. Então, a gente tem atividades que a gente fala de dupla tarefa, que é tipo, vamos supor, eu estou com uma bandeja ao mesmo tempo caminhando. Então, são atividades de dupla tarefa, que no momento parece uma coisa besta, mas com a idade, você mantendo essas duas tarefas em conjunto, isso é muito importante para você conseguir fazer suas atividades do dia a dia, né? Tem tanto que tinha até nessa época fazer essa disciplina de controle motor, a professora levou uns estudos falando, né, que eles usavam até videogame para trabalhar com os idosos nessa questão. Então, para você ver, né, como é importante a atividade física, não só estético, mas também até na questão da do nosso futuro, né, das nossas atividades de vida diária, né. E uma coisa também que é muito importante é o descanso também adequado, né, para uma boa recuperação, porque se você quer ter um resultado, você também tem que respeitar o descanso, porque senão você sobrecarrega o corpo, consequentemente você ocasiona lesão. E a lesão ela pode ocorrer de várias formas, tanto você sem fazer nada como você fazendo alguma coisa. Então, por isso que é importante você seguir todas as questões, desde cada dia você fazer alguma coisa no treino, respeitando o descanso e não querendo fazer tudo de uma vez, né? Lembrando que o exercício físico, a atividade física, é para a vida toda. E se você conseguir fazer algo que você goste, mesmo se você não gosta de musculação, tentar pelo menos 1 ou 2 dias fazer, e o restante você vai fazer outras atividades, não tem problema. Mas é bom vocês terem a consciência que o equilíbrio é importante. Porque se não tiver equilíbrio, se você não conseguir trabalhar coisas básicas da sua vida, né, provavelmente você vai ter uma velhice mais sofrida. De repente acamado, tudo. Então é preferível você começar hoje a criar esse hábito. Quando você chegar numa idade lá na frente um pouco mais avançada, você está independente e de repente, quem sabe, até estender um pouco mais anos de vida para você. Bom, pessoal, era esse conteúdo que eu tinha hoje para vocês, falando do equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem aqui nas redes sociais, agora aqui também no YouTube, @JúlioJúniorPersonal. Um ótimo fim de semana para vocês e até o próximo vídeo.